Bom, o 11º artigo foi escrito por Raul Zibek, que é uruguaio, nasceu em 1952, é escritor e um pensador ativista dedicado ao trabalho com movimentos sociais na América Latina. O texto dele se chama As Portas de uma Nova Ordem Mundial e foi publicada no elsaltodiario.com, primeiramente, né? No dia 25 de março de 2020. E ele começa assim. O fato das democracias, entre aspas, europeias, terem copiado os métodos chineses de abordar a epidemia do coronavírus é uma demonstração de que o dragão já é uma referência e exemplo em relação ao controle social da população. A pandemia supõe ao aprofundamento da decadência e crise do sistema, que a longo prazo já tinha começado em que a curto prazo já tinha começado em 2008 e a longo prazo se estende desde a Revolução Mundial de 1968. Entramos em um período de caos do sistema mundo, que é a condição prévia para a formação de uma nova ordem global. De fato, as principais tendências em curso, a militarização, o declive, a decadência da hegemonia dos Estados Unidos e a ascensão da Ásia, do Pacífico, o fim da globalização neoliberal, fortalecimento dos Estados-nação e o auge das ultradireitas são processos que se aceleraram nessa conjuntura. Desde uma visão geopolítica, a China demonstrou capacidade para superar essa situação e sobrepor-se às dificuldades e continuar sua ascensão como potência global que em poucas décadas será hegemônica. A coesão da população e um governo eficiente são dois aspectos centrais que explicam em grande medida a resiliência/resistência chinesa. A dura experiência vivida pelo seu povo nos últimos séculos, desde as guerras do ópio até a invasão japonesa, ajuda a explicar sua capacidade para superar tragédias. A Revolução Socialista de 1949, além da Revolução Nacionalista de 1911 e a notável melhora na qualidade de vida do conjunto da população, explicam a coesão em torno ao Partido Comunista Chinês e ao Estado, mas além das opiniões que se tenham destas instituições. Ou apesar, das opiniões que se tenham dessas instituições, existe uma coesão indiscutível, da população em relação ao Partido Comunista e ao Estado chinês. Pelo contrário, a divisão interna que vive a população americana, por exemplo, dos Estados Unidos, evidenciada nas últimas eleições e na pandemia dos opiáceos, que diminuiu a esperança de vida, se conjuga com um governo errático, imperial e machista, do qual desconfiam inclusive seus mais próximos aliados. A União Europeia está ainda pior que os Estados Unidos. Desde a crise de 2008, perdeu sua bússola estratégica, não soube se desprender da política de Washington e do Pentágono e evitou tomar decisões que inclusive a beneficiariam, como a finalização do gasoduto Nord Stream 2, paralisado por pressões de Trump. O euro não é uma moeda confiável e a saída dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia, sinaliza bem a fragilidade das instituições comuns. Ele está se referindo aqui ao Brexit,
A financiarização da economia dependente do grande banco corrupto e ineficiente converteu a Europa numa zona de economia de risco, sem direção nem orientação a longo prazo. A impressão é que a Europa está destinada a acompanhar a decadência americana, já que tem sido incapaz de romper o cordão umbilical amarrado desde o Plano Marshall. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia, sem falar nos países latino-americanos, sofrerão os efeitos econômicos da pandemia com muito maior intensidade que os asiáticos. Esses demonstraram, desde Japão e China até Singapura e Coreia do Sul, uma notável capacidade para superar esta adversidade. Uma recente pesquisa da Foreign Policy, segundo essa pesquisa, entre 12 intelectuais destacados, conclui que os Estados Unidos perderam sua capacidade de liderança global e o eixo do poder mundial se deslocou para a Ásia. A pandemia é a tumba, né? Como é que a gente diz? O caixão, a sepultura da globalização neoliberal. Entanto, o futuro será uma globalização mais amável, centrada na China e a Ásia Pacífica. Hegemonia tecnológica. Nas principais e decisivas tecnologias, a China está na cabeça. Se mantém à frente da construção de redes 5G, na inteligência artificial, computação quântica e superordenadores. O economista Oscar Ugarteche, do Observatório Econômico da América Latina, sustém que a China, abre aspas, é a fonte de 5 ramos da economia mundial: farmoquímica, automotriz, aeronáutica, eletrônica e telecomunicações. De modo que o fechamento das fábricas freia a produção desses cinco ramos no mundo. A China produzia já em 2017 30% da energia solar do mundo, acima da União Europeia e o dobro dos Estados Unidos. A lista top 500 dos maiores superordenadores do mundo revela que a China possui 227 de 500, ou seja, 45%, frente a somente 118 dos Estados Unidos, seu mínimo histórico. Há 10 anos atrás, em 2009, a China tinha somente 21 supercomputadores, diante de 277 da então superpotência americana. O triunfo chinês na carreira tecnológica não quer dizer que sua sociedade seja a desejável desde um ponto de vista de quem desejamos, de nós, né, que desejamos uma sociedade pós-capitalista, democrática e não patriarcal. O controle social na China é asfixiante, desde os milhões de câmeras que vigiam as pessoas até o diabólico sistema de crédito social, que outorga e tira pontos segundo o comportamento correto de seus cidadãos, assim como a estigmatização e descriminalização das pessoas GBLTI. No resto do mundo, as coisas não vão melhor. O fato de que as democracias europeias tenham copiado os modos chineses de abordar a epidemia de coronavírus, é uma demonstração de que o dragão já é uma referência e exemplo em relação ao controle social da população. Ele se repetiu aqui. O mundo, isso aqui está entre aspas, é uma citação, o mundo aprendeu do país asiático, destaca o periódico empresarial El Economista. O auge
dos fascismos na Europa e na América Latina, não só a nível de partidos, mas também o fascismo social difuso, mas contundente, focalizado contra dissidentes, imigrantes, porque expressam comportamentos distintos e outra cor de pele, vai de mão dada com o esvaziamento das democracias. Estas vão ficando apenas como exercícios eleitorais que não garantem a menor possibilidade de mudança, nem a menor influência da população nas políticas estatais. A experiência do governo de Syriza na Grécia, assim como o Partido dos Trabalhadores no Brasil, deveria ser motivo de reflexão para as esquerdas do mundo sobre as dificuldades para mover a agulha da economia e a política. Ainda concedendo que tiraram adiante, né, que foram para frente com as melhores intenções, o saldo de suas gestões não só é pobre, mas regressivo nos aspectos macroeconômicos, em respeito do empoderamento das sociedades. Está fazendo aqui uma crítica dura às experiências do governo de Syriza na Grécia, né, depois daquela grande crise, esse governo de esquerda, né, que tomou o poder na Grécia, e o Partido dos Trabalhadores no Brasil. Apesar de alguns avanços, ele diz, né, e das melhores intenções, o saldo das suas gestões não é apenas pobre, mas regressivo nos aspectos macroeconômico a respeito do empoderamento das sociedades. O panorama para os movimentos é mais que complexo, mas não é uniforme. Os que fizeram manifestação e outras ações públicas, os que fizeram da manifestação e outras ações públicas seu eixo central são os mais afetados. Entretanto, os da base territorial têm uma situação potencialmente melhor. A todos nos afeta, de toda forma, a militarização. Os povos originários e negros da América Latina, com destaque para o zapatismo, os Nasa Mizaki da Colômbia ou os Mapuche, estão em melhores condições. Algo similar pode acontecer com os projetos autogestionados, as hortas e os espaços coletivos com possibilidades de cultivar alimentos. De toda forma, o militarismo, o fascismo e as tecnologias de controle populacional são inimigos poderosos que, conectados, né, em sincronia, podem nos fazer um dano imenso, a ponto de reverter os avanços que foram tecidos pelos movimentos desde a crise anterior. E acabou o texto.